Ora, então, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à Conversa que Faltava, o nosso programa mensal, onde vamos falar de tudo, um pouco, todos aqueles assuntos que para muitas pessoas ainda são tabu, mas que são assuntos normais, como qualquer outro, que nós falamos e que vivenciamos diariamente. Tenho já aqui comigo, como vocês podem ver, a nossa querida Lai Bastos, que nos vai falar. Hoje vamos falar sobre mediunidade, mas antes disso há um tema que eu acho que deve ser aflorado, devemos falar um pouco sobre ele, porque também tem destaque e, no fundo, também vai acabar por entrar naquilo que é o tema central deste mês, a mediunidade. Mas vamos falar sobre a peregrinação que a Lai fez e que, com um grupo dela, a Santiago de Compostela, portanto, dos caminhos de Santiago, e vai-nos contar a sua experiência como peregrina e o que é ser peregrina e como é chegar a Santiago de Compostela, uma das catedrais mais míticas e com mais história no norte de Espanha. Boa noite, Lai, obrigado pela tua presença. Como é que foi esta experiência, ir a Santiago? Tu é a segunda vez que fazes o caminho, mas conta-nos, fala-nos aqui um pouco sobre esta vivência, sobre este caminho. Antes de mais, muita gratidão por mais uma vez estarmos aqui, falarmos de um tema que é maravilhoso e ao mesmo tempo incompreendido. Depois, pelas pessoas que nos estão a doar o seu tempo, e tu também me estás a doar esse tempo, então eu agradeço. Espero que seja, tenho aqui alguém muito especial, que é a minha boneca. Estou rodeada de gatos, eu também sou uma gata. Então, caminhos a Santiago. Olha, uma das coisas que sentimos imensas saudades são dos nossos patudinhos e eles de nós. Irmos a Santiago de Compostela foi para mim uma superação. Fazer 124 quilómetros durante 7 dias é para mim de grande superação, tendo em conta a minha patologia, não é? Eu costumo dizer que cada um tem o que tem e dentro do que tem temos que aprender a viver da melhor forma possível. O caminho a Santiago eleva-nos enquanto seres humanos. Faz-nos ver, reconhecer e sentir que, acima de tudo, nós precisamos de tão pouco para podermos viver e viver em paz. Faz-nos ver que o peso que nós carregamos numa mochila, e a minha mochila era uma mochila pequenina, porque este ano decidi que a minha mochila ia ser transportada de carro, porque era impensável eu levar os quilos todos numa mochila normal de um peregrino, e fez-me ver que termos recursos também para fazer com que algum carro leve essa mochila, eu estou a dar trabalho a essa pessoa, mas também estou a dar dinheiro a essa pessoa, o que é muito bom. Então, os caminhos de Santiago é uma partilha a nível de tudo. E, acima de tudo, faz-nos sentir saudades da família que ficou cá atrás, não é? À nossa espera, a fazer o back-office de tudo, faz-nos sentir uma grande saudade também dos nossos animais. A meio do caminho, quando nos dá a fome e nós não temos recursos, pensamos naquilo que às vezes desperdiçamos e torna-nos pessoas melhores. Porquê? Porque o caminho não é para se fazer só no caminho, o importante é o que tu aprendes com o caminho para aplicares fora do caminho. O caminho é uma partilha e lá todos nos ajudamos, todos interagimos, trocamos de calçado, trocamos de roupa, ajudamos para que ninguém fique para trás. Assim deve ser a vida. Assim deve ser a vida vivida fora dos caminhos. Às vezes, num caminho, há necessidade de se falar, de se colocar tudo em ordem, mas esse hábito devia vir já de trás. Então, os caminhos ajudam-nos, a meu ver, a meu nível, enquanto peregrina, deu uma grande possibilidade de verificar onde eu poderia tornar uma pessoa ainda melhor.
E de que forma eu poderia contribuir para um bem maior, para além do meu campo, para além do meu ser. De que forma a minha espiritualidade me poderia ajudar ali, que me ajudou imenso, e ajudamos algumas pessoas, porque eu digo que eu nunca estou sozinha, mas eu consegui sentir mais o meu ser, a minha espiritualidade, os meus guias, independentemente de cada um naquele em que as pessoas acreditam, eu consegui sentir que a força que eu tinha ali, ela não era só minha, era impossível. Então, fazer os caminhos a Santiago, eu recomendo. Digo que as pessoas devem ter uma preparação física, acho que tem que haver consciência. Eu fiz os caminhos a Santiago com tudo programado, éramos um grupo de 15, 17 pessoas, fizemos com a minha amiga Ana Gomes, que é o Caminhar com a Alma, onde temos tudo tranquilo para podermos viver tudo de forma segura e de forma tranquila. E quando nós chegamos à catedral, aquilo eu acredito que seja aquilo que as pessoas sentem quando chegam a Fátima ou outro sítio que as pessoas escolhem, mas para mim foi assim um chorar, um agradecer, um conseguir, um sentir-me merecedora, uma gratidão que eu não sei explicar e eu consegui. E sei que saí de lá uma pessoa mais rica, saí de lá com... Eu fui com um objetivo, o objetivo, como já te disse, de superação, mas também para fazer no meu interior um checklist daquilo que eu sentia que ainda me pesava, que eu queria tirar da minha vida, daquilo que eu queria alterar. Eu saí de Santiago de Compostela uma pessoa diferente daquela que entrou. Eu sinto-me agora, hoje, diferente daquela pessoa que foi. Mas sinto-me mais feliz comigo. E isso é que é importante. Então, isso ajuda. Está aqui a Adélia a dizer, é verdade, para eu poder continuar, houve troca de calçado. Tu cedeste-me o teu calçado. É verdade. É verdade. A Adélia, as sapatilhas dela simplesmente deixaram de lhe servir. E ela tinha que continuar, não é? E eu tinha um calçado muito confortável, que eu sabia que ela com aquilo ia conseguir. Então eu calcei umas sandálias que iam lá numa mochila da Cel Souza, não importa se chovia, estava tudo certo, a Adélia ficou confortável, e isto é o que é muitas vezes calçar o sapato do outro, é fazermos tudo para que o outro nunca fique para trás, isto é espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade, a energia, ela está em toda a parte, em todos os lugares. Tudo depende da forma como nós nos entregamos a tudo isso. E isso faz de nós pessoas, acredito que melhores, e o nosso comportamento, a nossa atitude, ajuda a que outras pessoas tenham atitudes semelhantes. Porque a ação gera reação, comportamento gera comportamento. Então eu recomendo mesmo, e tu fizestes o apanhado de tudo de uma forma maravilhosa, para podermos mostrar às pessoas que fazer um caminho com uma intenção é qualquer coisa de extraordinário. Chegas a casa, percebes que metade das coisas que se calhar tens nos armários, calçado, não precisas de metade daquilo. Isso é maravilhoso. Exato, tu falaste aí na questão do compilar a informação, só para situar quem nos está a ver, e antes disso, desde já, mandar um abraço ao Carlos, que está aqui a mandar, o Carlos que é teu irmão, está a mandar um beijinho também para ti. Adoro o teu irmão. A Adélia, que também já deixou ali a sua impressão, o seu testemunho sobre este caminho. Também a toda a gente que nos está a ver, relembrar que podem deixar o seu comentário, a sua questão, a sua dúvida, tudo aquilo que entender que deve expor, porque nós deste lado estaremos aqui disponíveis, mais além, para responder a todas as dúvidas que forem sendo colocadas. Não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, porque assim ele chega a mais pessoas e mais pessoas podem aprender e crescer com toda esta troca de informações.
pronto, voltando aqui um pouquinho atrás e ao apanhado que tu referiste, senhora, tive o gosto enorme de fazer o vosso diário, o diário do peregrino, também já era um hábito que eu tinha das peregrinações a Fátima, mas uma das coisas que me salta à vista são as paisagens, é o caminho em si, a calma que aquele caminho transparece. É mesmo assim, aquele caminho, mesmo que uma pessoa não queira, obriga à reflexão. Tu vives durante bastante tempo no meio de nada, mas na verdade, no meio de tudo, aquilo que nós necessitamos, Exato. que é a busca da nossa paz interior, onde nós só ouvimos os sons da natureza, o que numa cidade é impensável. Exato. O que aqui em Gaia é impensável, não é? Tu acordas com o barulho dos pássaros. Nós percebemos que há alturas em que parece que até o próprio caminho se fecha, a natureza parece que se fecha quando nós próprios também estamos mais pesados e fechados e cansados. É uma simbiose mágica entre o peregrino e o caminho. É qualquer coisa de mágico. Sem querer, tu olhas para dentro de ti. Sem querer, tu percebes que limites tu já ultrapassaste na vida. Tu consegues perceber que o que de bem e o que de menos bem tu fizeste à tua vida e às pessoas que estão na tua vida. E percebes perfeitamente aquilo que tu não vais mais querer na tua vida. E quando nós temos na nossa vida pessoas tóxicas, neste caminho, nós vamos sem elas. E às vezes até vamos com elas, mas o caminho também se faz sozinho e nós conseguimos perceber que eu não quero mais isto na minha vida. Não quero, eu não preciso disto. A vida é tão rica, é tão maravilhosa que eu tenho que ter recursos emocionais para tirar a toxicidade toda da minha vida. A vida é minha, eu é que mando nela. Nós não temos que viver aquilo que o outro quer que a gente viva. Nós temos que viver aquilo que faz sentido a gente viver. E o caminho dá-te toda essa sabedoria. O caminho dá-te a água quando tu tens sede. O caminho dá-te a sombra quando tu tens calor. O caminho dá-te a copa da ar para te proteger da chuva que cai muito. O caminho dá-te as subidas com pedras meias soltas. Quantas vezes na vida nós colocamos o pé, eu até acho que fiz um vídeo sobre isso, nós colocamos o pé e caímos para trás. Colocamos o pé em ramo solto, não é? O caminho mostra-te isso. Não é? Então o caminho faz-se caminhando, muitas vezes falando uns com os outros e às vezes estando sozinhos. Eu fui com o Nelo e poucas vezes eu estive com o Nelo. Porque ele estava a fazer o caminho dele, eu estava a fazer o meu caminho e de vez em quando a gente fazia o caminho para conversarmos um pouco do que aquilo nos estava a dar, do que aquilo nos estava a trazer. E uma coisa interessante. Eu estou com o Nelo há 42 anos, é uma vida. E neste caminho, pá, eu descobri que eu ainda gosto mais dele do que eu gostava. Ele está a ouvir, não, ficar convencido. Mas é verdade, porque é tu perceberes que tu tens ali ao teu lado uma pessoa que se preocupa contigo, que está sempre a ver se tu estás bem, se tu estás a conseguir. Opa, isso é qualquer coisa, não é? E o caminho traz-nos. Não temos nada, mas na verdade nós temos tudo aquilo que a Adélia diz. Há tempo para rir, chorar, abraçar, caminhar, há tempo para amar, há tempo para berrar. O Nel está a dizer que me adora, eu também, eu amo-te. E eu descobri que eu estava mais apaixonada pelo meu marido do que antes. É surreal. Não, olha, isto é mágico, porque nos faz ver a nossa essência e descobrir que nós ainda temos muito mais para dar um ao outro e darmos uns aos outros. Quando a pureza e o
querer ser uma pessoa a cada dia melhor e perceber que é com esta pessoa que eu quero estar, então é esta pessoa que eu me quero dedicar. Epá, isto é qualquer coisa ao fim de tantos anos, não é? Por isso é que eu digo que o amor alimenta-nos e o amor também se alimenta, e o caminho a Santiago ajuda a alimentar esse amor. Então eu recomendo lá que um casal possa fazer o caminho a Santiago. Mesmo que vá no mesmo grupo, eles vão ter momentos separados, vão ter momentos juntos, vão ter momentos em que se vão olhar, vão ter momentos em que vão perguntar: estás bem? Precisas de alguma coisa? Vão ter momentos que o Nel também me fazia assim para eu empurrar, andar para a frente, às vezes era eu. É uma simbiose, é mágico, e tudo isso é o quê? Tudo isso é a energia das pessoas. A energia que as pessoas produzem naquele caminho é mágica. Nós fizemos algumas atividades muito interessantes de reflexão, de introspeção, de meditação, de enraizamento neste caminho. Foi um caminho fora da caixa e foi muito, muito rico, que nos permitiu viver no meio da natureza, que é onde está toda a energia, aquela magia, a magia do nosso espírito, a magia do nosso interior, com a magia daquilo que o universo nos dá. Nós fomos tão felizes no meio de nada, mas na verdade no meio de tudo. Isso é. Deixa eu ver se eu consigo explicar isto da melhor forma e de uma forma perceptível. Portanto, foi um caminho que vocês fizeram durante 5 dias. 7. Eu parei porque, entretanto, deixei de nos ver, problemas da internet. Dias. Foram 7 dias. Pronto, isto é um caminho que vocês fizeram durante 7 dias, mas é um caminho em que essas experiências que viveram durante 7 dias podem ser aplicadas no resto das vossas vidas, das nossas vidas, de quem fizer. Por exemplo, a mochila que tu carregas pode ser equiparado à mochila, entre aspas, que nós carregamos, àquilo que nós queremos carregar, que só devemos carregar aquilo que nos faz falta e não aquilo que nós não, pronto, que nós achamos que nos faz, mas que no fundo não faz. É um pouco por aí. Nós passamos a vida, muitas pessoas passam a vida a correr para comprar coisas e ter coisas. Atrás de tudo que é material, cada vez mais, aquilo pesa. Não é? Nós carregamos fardos e problemas dos outros nas nossas costas. Só porque queremos ser tão simpáticos e queremos ser os salvadores de tudo, quando na verdade nós não precisamos de carregar os problemas de alguém para salvar alguém. Então é olhar para a nossa vida e perceber onde eu quero a leveza e onde eu tenho peso desnecessário. Que pessoas me puxam para a frente, me empurram para a frente para me ajudar e que pessoas me puxam para trás para me sugar. Isso é um peso que nós carregamos na mochila. E criar objetivos, criar prioridades e perceber que mais importante do que ter é ser, mas para ser eu também tenho que ter o quê? Consciência daquilo que eu quero para a minha vida, para depois eu poder ser. Então isso ajuda-te a ver a tua mochila. Quando alguém, eu falo, porque eu não, agora nós temos mais ou menos programado outro caminho em setembro, vamos ver se vamos, se não vamos. Se não for este ano, iremos para outro ano, mas todos os anos, enquanto eu puder, eu não puder, gostaríamos de fazer um caminho a Santiago. Mas eu faço sempre um checklist, que é, o que é que eu tenho na minha vida que neste momento eu sinto que é um peso? Eu levo essa checklist mental e eu vou desbravando isso tudo. Com pessoas, com situações, com memórias, com coisas, com tudo o que me pesa. Eu não quero nada disso na minha cabeça. Eu quero estar leve. Porque como é que voltou? Hã? Como é que voltou essa checklist? Veio limpérrima, lindérrima. Veio 0. Eu fiz tudo aquilo que eu queria dentro da minha cabeça.
eu consegui gerar em mim, já passei o teste hoje, eu consegui gerar em mim a capacidade de estar de forma empática, porque eu sou uma pessoa empática, à frente de algo que antes me incomodava e que agora simplesmente não me diz nada. Eu consegui ter essa gestão emocional sem sentir absolutamente nada de errado dentro de mim. É nós percebermos que temos que viver com determinadas situações que não podemos tirá-las da nossa vida, mas temos a capacidade, podemos ter a capacidade de não deixar que isso influencie a nossa vida. Que é o meu interior, porque é no meu interior que eu tenho o meu sentir, a minha alma, e eu quero-a em pé. Claro. Então, isto ajuda-nos a ter uma capacidade emocional muito grande, quando nós vamos com isso também na mente para trabalhar. Isto é trazer a minha mochila leve. Sim, senhora. Pois, essas reflexões são Olha, o muito meu irmão importantes. está-me a chamar um anjo. Ai, adoro. Ele tem quase sempre razão em tudo e nisto tem mesmo razão. És o nosso anjo na Terra. Sou só o que sou dentro daquilo que ele quer que eu seja. Sou só o que sou. Claro. Lai, claro que para se fazer isto com o verdadeiro sentido do ser, há que ter essa preparação mental, as pessoas têm que se consciencializar de que têm que fazer essa preparação também mental, não é só física, para conseguirem gozar na plenitude de tudo aquilo que vivem ao longo do tempo que forem. Vocês foram 7 dias, mas há quem vá menos, há quem vá mais. Sim. Depende da variante do caminho que escolher, Sim. mas essa preparação é muito importante. É uma consciência. Quanto mais preparado estiver o meu corpo, mais capacidade e mais resistência o meu corpo vai ter. Não é? Isto é uma questão de consciência, porque o nosso corpo obedece a 3 pilares bases, que é: nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que pensamos e nós somos aquilo que sentimos. Então, a nossa alimentação é muito importante para uma preparação física. O exercício físico vai nos ajudar a ganhar resistência, a trabalhar o cardio, a trabalhar a resistência, a trabalhar. Nós ficamos com a nossa oxigenação muito mais saudável, muito mais ativa, a nossa circulação, tudo em nós fica muito melhor. E nós vamos dormir melhor também, a mente fica toda muito mais leve. Então, para fazermos um caminho a Santiago, eu digo sempre: trabalhem os vossos 3 pilares, porque o corpo obedece a 3 pilares bases. E nós vamos fazer o caminho com mais segurança. Há pessoas que o fazem sem nenhuma preparação e está tudo certo. Mas eu sinto que terem consciência que algo que eu tenho pela frente com determinados quilómetros, se eu tiver uma preparação, será melhor para mim e para quem vai comigo. Eu falo isso, a minha preparação foi muito baixa, eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito em questão de tempo, mas o que fiz ajudou-me e ajudou-me, acima de tudo, a ter consciência que para o próximo eu tenho que trabalhar mais. Porque se este foi uma separação e o outro, eu quero que seja uma realização. Então, é a nossa consciência a trabalhar, Johnny, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Como disseste há pouco, foste com um grupo em que a organização ficou a cargo da Ana Gomes, tem uma empresa chamada Caminhar com Alma. Exatamente. Algumas das dicas que eu fui dando no diário, penso que foram retiradas do dossiê que ela preparou, que o Nel me enviou, portanto, eu tive a oportunidade de ver um dossiê muito bem preparado, tudo muito bem estipulado. Exatamente. Por isso, eu depois no fim do vídeo vou deixar na descrição do vídeo o contacto da página da Ana no Facebook, Caminhar com Alma, para que toda a gente possa ver e possa, caso tenha vontade de fazer este caminho, contactar a Ana e saber como podem fazer, como devem fazer, para o fazer também com toda a segurança e com todo o apoio que é necessário.
tudo. A Ana é sábia naquilo que faz. Não é por ser minha amiga ou nossa amiga, mas a Ana é extremamente profissional e perfeccionista no caminho. Ela é uma guia nata. Aliás, ela está a desenvolver, e ela que me permite falar sobre isto, o caminhar com alma não existe porque sim, existe porque é um sonho da Ana e nasceu juntamente com os retiros. É algo muito com uma missão. Este caminhar com alma tem mesmo uma missão de transformação para quem faz este caminho. São momentos, como diz aqui a Cristina Brandão, porque esteve connosco, que ficam para uma vida. A Ana tem esse cuidado. Por isso é que nós fizemos neste caminho um caminho fora da caixa, que algumas vezes será fora da caixa os caminhos que a Ana vai fazer sempre que se puder fora da caixa, outros mais dentro de uma outra normalidade, mas eles nasceram com um fundo com uma missão, que é de transformar as pessoas que forem nesse caminho. Transformá-las ou dar-lhes pelo menos a oportunidade de se tornarem, na verdade, pessoas melhores. Porque a vida é isso, é caminhar em frente para que nós possamos evoluir a cada momento da vida. E o caminhar com a alma é isso mesmo, ela dá-nos a mão para que a gente cresça. Muito bem. Vamos fechar este capítulo dos Caminhos de Santiago. É sempre gratificante ouvir falar disto. Meus pezinhos. Sim, e eu também vou querer um dia destes, quando tiver a oportunidade, fazer este caminho. Já há algum tempo que tenho esse objetivo, por isso agora penso que estão as condições quase todas reunidas, falta só encontrar a data certa. Sim, e vais ter. Vai ser muito, muito, muito bom. Depois eu faço uma entrevista. Também, está bem, pode ser, está combinado. Trocámos os papéis. É verdade. Muito bem, deixa-me só, antes de entrarmos então no nosso próximo tema, relembrar a quem nos está a ver que podem interagir connosco, estão a fazê-lo, mas continuem a fazê-lo, continuem a enviar comentários, continuem a enviar dúvidas, perguntas, sugestões, tudo aquilo que entenderem que devem fazer. Deixem like no comentário, no vídeo, para que ele chegue a mais gente, partilhem e subscrevam o canal para que também ele cresça e eu vos possa trazer cada vez mais conteúdos e com muita mais qualidade do que aquela que já tem neste momento. Entrando no nosso próximo capítulo, relembrar só as pessoas que aqui a conversa que faltava é um programa mensal, é sempre na primeira segunda-feira de cada mês, por isso não tem um dia certo, a não ser o dia da semana que é segunda-feira, mas é sempre na primeira segunda-feira de cada mês. E hoje o tema também que nos traz aqui este programa é a mediunidade. Vamos falar um pouco sobre este tema. Muita gente tem ainda eu não lhe queria chamar preconceito, mas alguma reticência talvez em falar sobre este tema, em ouvir falar sobre este tema, mas isto não tem nada de transcendente, é uma situação normal, todas as pessoas nascem com esse dom, alguns desenvolvem-no ao longo da vida, outros acabam por perdê-lo, mas não é nada com que, sendo bem percebido, não se possa viver. Não se possa viver com, mas melhor do que eu, tu certamente poderás explicar este meu ponto de vista de uma forma mais perceptível, por isso passo-te a palavra e vamos então falar sobre mediunidade. Olha, mediunidade é algo que me acompanha desde os 3 anos de idade, não é? Por isso é que existem os livros que eu já escrevi, onde no primeiro livro eu assumo realmente aquilo que eu sou, pronto, sou o que sou, mas com alguma sensibilidade que fui descobrindo com o meu crescimento e tudo que sei. É importante e quero ressalvar isto aqui, que para mim é muito importante. Tudo o que eu falo sobre mediunidade, falo em meu nome pessoal. Não quero ferir ninguém, não quero entrar por caminhos que não são meus. Tudo o que eu sei, eu aprendi sozinha. Então eu falo sempre em nome individual, não quero ferir ninguém.
Não quero causar sustentabilidades desagradáveis a ninguém. Eu cresci realmente sentindo coisas, vendo coisas e ouvindo coisas. Desde os 3 anos de idade, a primeira sensibilidade, a primeira sensação foi o cheiro. E o que é isso de mediunidade? Mediunidade é um meio de comunicação, segundo esta palavra, entre um plano e o outro plano, entre o plano físico e o plano espiritual. Não é? É um meio onde eles se cruzam, onde algumas pessoas têm, eu não digo que a pessoa não é mais especial do que a outra, mas tem capacidades extrasensoriais que se foram desenvolvendo e que consegue captar a informação do plano espiritual ou do plano energético e transpô-la para o plano físico. É apenas um meio de comunicação. Nós estamos os dois aqui a olhar um para o outro, há pessoas que estão a olhar para nós, que comunicam através das teclas, nós estamos a fazer a comunicação no nosso plano. Mas hoje nós estamos aqui, todos contentes e felizes, mas num segundo tudo termina. Tudo que é da natureza, nada se perde, tudo se transforma. O homem escreveu esta frase e é verdadeira, porque tudo o que é físico fica no plano físico. Apenas aquilo que é espiritual ou energético é transportado para um outro plano, onde às vezes há uma comunicação. Por isso é que se fala de mediunidade. Não é mais nem menos que o meio de a energia entrar em contacto com o plano físico. Provar uma coisa que nem todos veem é complicado, não é? Porque nós somos seres de matéria, nós somos seres de abraços, de tatos, de visão. Dizer assim, eu estou a sentir alguma coisa ou vejo uma coisa que tu não vês, a priori a pessoa entra em negação. Não é? Por isso é que há muitas pessoas ligadas à psiquiatria, que não quer dizer que não hajam pessoas com problemas, porque existem, mas também há muitas pessoas que, porque não se conhecem, não têm este conhecimento, acham que têm alguns tipos de problemas. Não é? Então, o que é isso de sentir? Não é? Nós às vezes, nós agora estamos aqui a falar um para o outro, eu sinto empatia e carinho por ti, eu estou-te a ver, não é? Mas o outro plano, quando comunica connosco, nós podemos chamá-lo de, o que é isso, o outro plano? Há quem fale de almas, há quem fale de espíritos, eu gosto de falar de energia, porque não causa tanto, eu não digo medo, mas desconforto, não é? Quando falamos de espíritos, associamos logo a coisas tenebrosas, almas, coisas tenebrosas, com todo respeito por aquilo que as pessoas pensam e cada um acredita naquilo que quer, está tudo certo, está sempre tudo certo, mas o que é certo é que existe algo que os olhos humanos não veem e que algumas pessoas nasceram com essa sensibilidade, com essa mediunidade, e a mediunidade é quase como uma escadaria, digo isto muito quando dou formação. A mediunidade é uma escadaria enorme, onde o degrau mais pequenino não é mais importante que o maior. Não, eles são só diferentes. Um existe porque o outro existe. Então, há aquelas pessoas que sentem cheiros onde ninguém mais sente. Às vezes cheiros bons, às vezes cheiros desconfortáveis e às vezes cheiros que nos fazem lembrar pessoas que já não estão cá. Às vezes cheiros que nos trazem memórias, em que nós até perguntamos, olha, não te cheira a isto? Não, só nós é que nos cheira, não é? Pode haver a sensação de que, eu estou aqui sozinha, mas eu sei que alguém me está aqui, eu estou a sentir aqui alguém, mas eu não vejo ninguém, mas eu sinto. São as pessoas sensitivas, não é? Elas sentem a presença de algo que elas não conseguem identificar, mas algo está ali porque elas sentem. Depois há aquela sensação de diferenças de temperatura. Parece que de repente tudo fica gélido. Ou às vezes é um calor que nós não conseguimos explicar o que é isto. E às vezes é um arrepio que nos dá um frio mais frio que o próprio frio. Às vezes, muitas vezes na coluna, às vezes a sensação até que parece que sobe pelas pernas acima, não é? Contando isto ao médico, é natural que podemos ter problemas. É perfeitamente natural, porque a medicina é uma ciência, mas é uma ciência que
que é contabilizada, que é palpável, não é? Isto aqui não se vê, não é? E depois ainda há aquelas pessoas que... Há imensas formas, há aquelas pessoas que falam com uma voz diferente delas, que incorporam. Há as incorporações conscientes e as incorporações inconscientes, que a pessoa pode ter consciência daquilo que faz, daquilo que diz, mas também pode não ter consciência de nada. Não é? Então, o que é isto? Uma vez numa formação que dei de Reiki, tinha lá uma médica, foi muito interessante, só um exemplo para as pessoas compreenderem. E eu sabia que aquela pessoa tinha problemas a níveis espirituais, mas estava lá uma médica e quando aquela pessoa se incorporou, porque eu percebi que era uma incorporação, eu pedi à médica para ela me dar um parecer daquilo que era aquilo, segundo os olhos dela. Ela disse: Adelaide, o que eu estou aqui a ver, isto é o Hospital Magalhães Lemos. Com todo o direito, ela tinha razão, segundo a ciência, para aquilo que nós estávamos a ver. Mas eu ajudei a pessoa e a pessoa regressou e essa médica conseguiu perceber que muitas vezes a medicina não consegue ler a alma. E é importante também hajam médicos com este conhecimento, porque nem tudo é físico, nem tudo é espiritual, mas tudo é energia. E nós não somos todos iguais. E quando estas duas, quando a ciência, e para mim a medicina está sempre em primeiro lugar, porque olhando para ti eu vejo um corpo, por isso a medicina para mim está sempre em primeiro lugar, é muito importante que a medicina também comece a ser um pouco mais open mind, porque nós somos um todo, nós somos corpo, mente e alma. O corpo quando doente, primeiro a ciência, a mente quando doente, a ciência está lá. Mas e a alma? E a nossa energia, que é a nossa alma? Como é que nós a cuidamos? Não é? Então, a mediunidade é algo maravilhoso, mas também pode ser algo perigoso e tenebroso. Não é? Porque nós vemos muitas coisas a serem feitas e que se vê diariamente, que se aproveitam muito da dor do próximo para determinadas situações. Então, se isto for falado como estamos a falar agora, ajudar as pessoas a compreender o que elas são, o que é que elas devem fazer quando sentem determinadas coisas, que às vezes fazendo uma ação de reiki, uma ação de cura reconectiva, uma ação de equilíbrio, tudo fica bem, porque nós somos energia. Então, nós temos que respeitar muito a parte espiritual, porque ela existe. Os filmes de terror não se inventaram só porque sim. Eles são baseados sempre em alguma coisa. O Exorcista é baseado em alguma coisa. Há coisas que existem. A religião católica tinha padres, cada vez menos, mas tinha padres exorcistas. Porquê? Porque isso existe. Eu sou transmontana e sempre, os meus avós sempre disseram, os meus pais e a minha família, que Deus deixou 4 coisas no mundo. Sabes quais são? Não. Olha, mas isto é muito verdade. O dia e a noite, o bem e o mal. São 4 coisas fundamentais, não é? E isso existe desde o início dos tempos até ao fim dos tempos. Isso vai existir sempre. E as próprias pessoas, nós produzimos energia mediante os nossos pensamentos. Não é? Nós fazemos uma ressonância entre uns e outros. Nós criamos campos magnéticos, campos energéticos, através dos nossos pensamentos. E se aquilo que nós somos e aquilo que nós nascemos, nós tivermos a consciência do bem ou do mal que nós podemos fazer, as coisas vão funcionar. Claro. Faz sentido? Faz, então, perfeitamente. É muito importante que as pessoas comecem a conhecer o que é meu, o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto, porque é que sinto isto. E viver isto de uma forma muito leve, sem medos. Não falas nessa questão, porque tem aqui uma pergunta da Adélia, que eu vou colocar aqui no ar, que entronca precisamente nessa tua ideia da pessoa saber, conhecer-se.
mas pronto, como é que as pessoas com mediunidade conseguem gerir as situações, principalmente no dia-a-dia, caso ainda não estejam, eu não queria dizer treinadas, mas caso não se conheçam e vivam uma situação de incorporação, como é que as pessoas podem gerir estas situações? Olha, primeiro a pessoa tem que se conhecer. Não é? Primeiro mas espera aí, antes de começares, as pessoas se calhar até podem vir a ter uma ideia, mas muitas delas certamente acabam por negar essa condição, esse dom, e isso também dificulta um pouco a adaptação. Sim, nem toda a gente aceita isto, aceita aquilo que é. Nem toda a gente aceita, porque a própria sociedade não aceita. A própria sociedade é muito castradora ainda em relação a estas coisas. E há muita coisa ainda que se faz escondido, quando isto não deve ser. Não é? Agora falando de uma incorporação, que é uma coisa mais pesada. Uma incorporação, não sei se tu já viste, quando uma pessoa incorpora, pode ser, a olhos da ciência, um caso de esquizofrenia. Sim. Pode ou não pode? Pode. Agora, uma pessoa quando é assim, quando isso, que eu tenho imensas pessoas e no próximo programa vamos trazer aqui, porque eu já falei com uma pessoa que já passou esse processo, não é? A pessoa tem que se conhecer, porque o nosso corpo dá um alarme. O nosso corpo tem um botão de alarme. Quando a pessoa começa a perceber que está num sítio público e que há algo que está desconfortável, eu ensino sempre às pessoas o que é que elas têm que fazer. Por isso é que existem as sessões, as consultas, que é para as pessoas perceberem, quando as coisas lhe começam a acontecer, o que é que tu tens que fazer. O que é que tens que fazer quando sentes que o teu corpo está a sentir algo que não é teu. Não é? Eu digo sempre às pessoas, a força do teu pensamento aí é muito importante, que é liga-te àquilo em que tu acreditas e comandas tu o teu corpo. Claro que isto demanda um trabalho que é feito muitas vezes em gabinete, que é para a pessoa conseguir depois gerir-se sozinha, ajudar-se sozinha. Que é o caso da pessoa que nós vamos trazer aqui, que antigamente caía em qualquer lado, hoje em dia consegue ter uma vida completamente normal. Porque hoje consegue ter a força, porque já conhece o corpo dela, porque já sabe como usar a mente em relação àquilo que ela tem e usar a sua força espiritual. Uma das partes importantes também neste tema acaba por ser um pouco a ajuda das pessoas que nos rodeiam, a nossa família, os nossos pais, se tiverem um entendimento ou se estiverem predispostos para ajudar a pessoa que está a viver essa situação, também tudo se torna mais fácil. Quando alguém vem até mim e eu percebo que há mediunidade elevada e que a pessoa sofre com isso, eu tenho sempre o cuidado de ajudar a pessoa a conhecer-se, a compreender, e quando há situações de incorporação, tenho sempre o cuidado, quando isso acontece, ser alguém da família para ajudar, para dizer assim, quando isto acontecer, tu vais fazer isto, vais fazer isto, vais fazer isto. Porquê? Porque a pessoa pode vir a precisar de ajuda. E está tudo certo. Até que a pessoa vai começar a encontrar o equilíbrio dela e isso cada vez é menor. Um grande médium, para mim, Lai, eu falo sempre no nome da Lai, não quero ferir nenhuma suscetibilidade, porque aprendi sozinha, é quando tu estás a falar com alguém e tu não sabes se a pessoa é Lai ou se não é Lai. Porque o processo passa-se todo cá dentro. E é nesse sentido que eu ajudo as pessoas também. Porque parece que as pessoas só acreditam quando alguém se atira para o chão e faz coisas. Não. A grande capacidade do médium é quando ele sabe gerir tudo isso dentro dele. E tu não sabes com quem é que tu estás a falar. Faz sentido. Eu estou-me a rir porque faz sentido. Quando tu falas, eu tenho que abrir aqui outro parênteses. Nada disto que nós estamos a falar é novo para mim.
mas o que é que eu quero dizer com isto? É que tu estás a falar e eu estou a reviver situações que já presenciei, sim, que já presenciei, que já vivi, pronto, e é por isso que eu estou a sorrir, mas claro que isto para uma pessoa que não... Porque vamos dizer assim, há muita gente que se calhar quer ser uma coisa, mas não consegue depois arcar com aquilo que leva, por assim. Isso é muito importante, que é assim, eu digo sempre, para ser tem que se nascer. Ponto. Todos nós nascemos com mediunidade, com energia, com estas capacidades, mas consoante o nosso crescimento, elas podem ficar estagnadas, podem vir a desenvolver mais tarde, ou pelo nosso comportamento, elas podem desaparecer. Exato. Elas podem desaparecer. Há muitos que querem ser, já me ouviste dizer isso muitas vezes, há muitos que querem ser. Olha, eu sinto cheiros que as outras pessoas que estão comigo não sentem. Pergunto muitas vezes, não cheira a queimado? Isto é importante o que a Fernanda Dias está a dizer. Isto é um cheiro que ela tem, é algo que está a comunicar com ela. E o cheiro a queimado, vamos agora só pensar, porque eu agora já me estou a perder daquilo que estava a dizer. O cheiro a queimada é algo que não é muito agradável. Faz sentido. Significa que, energeticamente, algo está a comunicar com a Fernanda Dias e lhe diz assim, pá, eu estou aqui e não estou num estado muito positivo. É sinal que precisa da nossa ajuda. Só está a comunicar com a forma que conseguiu. Nós hoje estamos aqui, mas um dia nós podemos precisar de comunicar com alguém. E vamos comunicar com quem? Com quem nos sinta, com quem nos cheire, com quem nos ouça, com quem escreva por nós, com quem fale por nós. Não é? Então, é muito importante que a Fernanda Dias tenha mais algum conhecimento ou alguma ajuda para esta situação, porque não é natural. Algo está ali a dizer, ajuda-me, porque a energia só vem ter connosco por dois motivos. Um, para nos presentear, nos ajudar ou nos fazer coisas boas, então tudo o que nós sentimos é muito agradável, ou então para nos dizer, eu preciso da tua ajuda, mesmo que seja para nos chatear, para acender e apagar luzes, ligar e desligar televisões, coisas caírem abaixo dos móveis, enfim, stores que se abrem, portas que abrem e fechem, tudo isso acontece, que eu já vi isso tudo, não é? A energia só está a dizer, eu estou aqui a assustar-te, mas é porque eu preciso de ajuda. Claro. Não é? Sim, normalmente é mesmo isso. São entidades, energias, neste caso, que precisam de ajuda para comunicar, que têm essa. Que querem, colocam em nós um estado de medo, ou de forma desagradável, ou de terror, muitas vezes, que a pessoa vai alimentar o estado. O que eu sinto é aquilo que a energia me vem buscar a mim. Se ela está num estado baixo, ela vai fazer com que eu fique num estado baixo para se alimentar através de mim. Então eu só tenho que perceber se aquilo que está ali é desagradável, o que é que eu tenho que dar àquilo, aquilo que eu sou. Paz, luz, amor, e aquilo já não vai fazer mal. E a intensidade dessa energia vai diminuir, independentemente do grau dela. Por isso é que eu digo, muitos querem ser, muitos estudam para ser, mas para ser tem que se nascer. Isto tem que nascer connosco. E eu digo sempre às pessoas, às vezes há pessoas que me dizem assim, olha, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Eu disse, para, tu não sabes o que estás a dizer. Deixa que as coisas venham a ti da forma que tiverem que ser, porque tu não sabes o que é que tu podes aguentar. Então, a nossa bênção, eu falo por mim, tudo veio a mim mediante aquilo que a cada momento da vida eu ia podendo aguentar. Eu fui evoluindo mediante aquilo que eu estava predisposta a aprender. Ok, está tudo certo, o médico diz que foi Covid, está tudo certo, mas como a Fernanda sente, ou escreveu sentir, independente se ela está a brincar ou se está a falar a sério, está tudo certo na mesma. Há muitas pessoas que sentem isto. E quando nós brincamos demais com isto, as coisas às vezes para o nosso lado podem piorar, mas está tudo bem. Mas está sempre tudo certo, não é?
Por isso é que o assunto da mediunidade, nem todas as pessoas estão preparadas para o receber ou para o viver, até que um dia isto lhes bata à porta. Porque isto pode acontecer a qualquer um de nós. Claro. Não é? Então, quando nós às vezes vemos determinadas situações, por exemplo, ainda hoje, achei muito interessante, foi uma pessoa ligada à medicina, que me disse assim, porque é que eu quando entro na minha casa, e eu também brinco às vezes um bocado com isto, a luz do meu quarto vestir, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. E eu não consigo passar em determinada parte da minha casa porque eu não sou maluca, mas sinto que há algo tal e que não está normal. Eu disse, primeiro troca as luzes. Eu dou sempre estas dicas, primeiro troca as luzes, faça todas as experiências. O que é certo é que algo existe ali. Não é? Como é que nós explicamos ao comum dos mortais que algo existe se ele não vê? Só passando a experiência, só passando a situação. E isto pode acontecer a qualquer um de nós. Eu acredito que a Fernanda Dias sinta isso e acredito perfeitamente que o médico tenha dito que era Covid, até que um dia um Covid diferente lhe bate à porta. Está tudo certo na mesma. Sim, e é importante também falar nesta questão das pessoas ligadas à medicina, porque tu cada vez mais tens pessoas ligadas à medicina que Muitas. enviam pessoas que eles próprios depois vão percebendo que já não é propriamente a medicina que vai ajudar aquela pessoa que tem ali à frente e acabam por te encaminhar algumas pessoas que tu própria trabalhas com uma pessoa que é psicóloga, a doutora Joana Paes. Sim. Também no futuro provavelmente vamos tê-la aqui para nos explicar a visão dela sobre este tema, mas de certa forma a medicina, neste caso concreto contigo, já se vai abrindo e já vai tendo outra compreensão deste tema. Sim, tem um caso muito, muito engraçado, se é que ainda se posso falar, de um médico aqui da Avenida de Gaia, muito interessante, que eu não sabia que ele era médico, há muito tempo ele marcou uma consulta comigo, veio, leu todos os meus diplomas, viu o espaço, ele parecia da polícia. Ele viu aquilo tudo e eu deixei-se eu completamente tranquila a ver as datas, por quem é que eu fui formada. E depois disse-me assim, olha, eu venho fazer uma sessão lá, trazia um escrito num papel, porque ouvi falar, tentei perceber o que era, de 4 pessoas ninguém me conseguiu explicar ao certo o que era e eu quero viver uma consulta consigo de cura reconectiva. A minha mediunidade é trabalhada, eu tenho várias valências, mas na verdade eu trabalho com aquilo que o homem me validou, mas essencialmente com aquilo que Deus me acrescentou. E então o senhor fez a sessão dele de cura, tivemos a conversar um bocadinho, lá lhe fiz algumas perguntas e ele perguntou-me porque é que você me está a dizer isto e eu fiquei assim um bocado sem saber, mas disse-lhe assim, você tem um estetoscópio lá para ver as pessoas lá dentro e o meu estetoscópio é aquilo que eu sinto na minha alma em relação à sua alma, e se faz todo sentido. E aí sim, fez todo sentido, foi muito bonito que falamos de algo do passado dele, foi muito bonito. E aí ele disse-me, eu sou médico, eu vim fazer uma experiência consigo, eu tenho 4 pacientes que eu sei que eles começaram a melhorar, eu sei que não foi com aquilo que eu estava a fazer com eles, tentei perceber o que de diferente eles fizeram e o fio condutor que eu tive nas 4 pessoas foi o mesmo nome, Lai. E eu tentei perceber quem era a Lai. Eu não estou a dizer com isto que eu sou especial, não, somos todos especiais. Não é? Isto foi só uma coisa que aconteceu. E então esse senhor disse, eu queria perceber quem é que era a Lai. E das 4 pessoas ninguém me conseguiu explicar exatamente o que é que você fazia. Então eu vim conhecer a Lai. E agora eu percebo que a medicina não chega a todo lado. Porque quando uma alma está triste, e falamos aqui de 4 casos de luto, quando uma alma está triste, nem sempre a medicina consegue lá chegar. Eu agora sei aonde posso referenciar. Porque ele passou o processo, porque ele percebeu que não havia lá
coisas assim estranhas, é um consultório normal, e é muito importante, e ainda hoje esse senhor continua a fazer isso, eu sou imensamente agradecida. Não falo o nome porque não lhe pedi essa autorização, mas fico contente que a medicina esteja a ser mais open mind. Porquê? Porque nós somos mais que um pedaço de carne e um pedaço de cérebro. Então, quando a mediunidade é entendida e compreendida na sua beleza e na sua simplicidade, a cura do ser humano pode ser muito maior do que aquilo que está a ser. Mas para se ser mediúnico, para se ter a espiritualidade, não é dizer eu sinto coisas. Mais importante que isso é o que é que eu faço com aquilo que eu sou enquanto ser espiritual. O meu comportamento. A cara tem que dar com a careta e a bolota com a perdigota. É ou não é? Falas com tanta leveza deste assunto, então não há que ter medo, apenas respeitar e aceitar. Exatamente! Porque um dia nós podemos estar daquele lado. Eu quero que alguém fale, me ajude se eu precisar. Que alguém fale com os meus se eu precisar. Não é? Então tudo deve ser vivido mesmo com leveza, com amor, com aceitação, com respeito, com respeito. E a mediunidade é algo de belo quando se é vivido assim, sem nos aproveitarmos também de ninguém. E só porque temos um dom não temos que trabalhar gratuitamente. Porque o nosso dom, eu falo por mim, é doado através da valência que o homem me creditou. Então, se eu paguei ao homem, o homem vai me pagar a mim. Mas aquilo que Deus me deu, eu dou gratuitamente. Não é? Porque ainda há um mito, um grande mito, em que tudo deve ser doado. Está certo, é verdade. Mas quando alguém vive, e a vida colocou-me a mim a fazer só isto, né? Porque eu tive 20 anos na IASAC, eu estava muito bem lá, fui muito feliz lá, mas a vida colocou-me só a fazer isto. Então eu estou acreditada para muitas coisas. Eu trabalho até com a inteligência artificial, eu faço imensas coisas. E dentro da valência que o homem vai marcar comigo, tudo aquilo que eu sou, eu vou doar. Ele vai pagar a valência que ele me marcou. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Hã? Não, fala, porque assim, é aquela velha questão da internet vai-me bloqueando e tu estavas a olhar para mim e eu pensei que já tinhas terminado o teu raciocínio. Não, Mas e aqui continua, desculpa. E também é muito importante a forma como nós, para ser mediúnico, para sentir a mediunidade, é a forma como nós interagimos com as pessoas, com os animais. A nossa conduta é a nossa espiritualidade também. Porque eu vou produzir em mim energias e eu vou doar essas energias, não é? Eu não posso dizer que eu faço coisas fantásticas, ando a lixar a vida dos outros. Não é? Porque isso é ser espiritual também. Então, nós temos que ser para os outros aquilo que nós devemos ser para nós e aquilo que nós devemos dizer aos outros que eles devem ser. Então, a nossa luz interior, a nossa espiritualidade, ela expande. E a energia alimenta-se sempre daquilo que nós somos. E o amor dentro de nós é fundamental. A nossa luz, a nossa verdade, a nossa honestidade, a nossa lealdade. É importante isso, a nossa paz, a nossa oração. E cada um acredita no Deus que quer. Está tudo certo. Tem que existir verdade dentro de nós. Isso é também sermos um meio de comunicação pleno. E a maior parte das pessoas acha que mediunidade é chegar à beira de alguém e eu começar a falar tudo o que a pessoa quer e organizar-lhe a vida toda. Não, não é isso. Eu só falo contigo se eu tiver vontade. O outro lado é igual, só fala se tiver vontade de falar. Ou se formos merecedores. Isso também é muito importante, essa última expressão, se formos merecedores.
Claro, se formos Há sempre merecedores, não é? Nós temos que merecer. Não é só carregar num botão e os outros. Não, as coisas não são assim. Pelo menos para mim, para comigo, eu não sou assim, eu não funciono assim. Eu sou isto que tu vês. As coisas vão acontecer se tiver que acontecer da forma que tiver que acontecer. E podem até acontecer no caminho, porque aconteceu um caso incrível, incrível, incrível no caminho sobre ligado à mediunidade. Nós acordamos, eu não sei se amanhã, e eu ouvi um senhor a sufocar mesmo. Eram 3 espanhóis que estavam também no sítio onde nós dormimos, no hostel. Foi uma coisa surreal que nós vivemos ali. E eu ouvi, tu tens que lá ir, tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, foi uma coisa surreal. Também estava lá uma médica que também fez connosco os caminhos, eu pedi toda a gente para sair, ela tinha que ficar lá enquanto médica, eu tinha que ficar lá enquanto aquilo que eu ouvia que eu tinha que fazer ao senhor. Foi uma coisa incrível, nós conseguimos ajudá-lo. E no fim, não sei se consegues imaginar o que é alguém querer respirar e tu vês as lágrimas e perceberes que aquilo são segundos, mas quando eu ouço, toca-lhe no peito e faz isto, faz aquilo e ele ficou bem, sabes? E aquilo que eu senti foi uma coisa surreal, aquilo que nós sentimos todos, porque eu acho que este grupo teve uma bênção neste caminho com isso, e acho que a medicina e a espiritualidade tiveram ali um ao lado do outro, com aquele senhor, com o senhor espanhol. Para mim foi muito importante perceber, ter a consciência que a medicina era importante e que eu sou eu, mas eu representava ali a espiritualidade e o grande problema dele era esse, porque aquilo que eu vi, aquilo que aconteceu foi isso. Eu acho que quando o mundo tiver que tomar a consciência que nós somos globais, nós somos um todo e o todo tem que estar ligado, a cura do ser humano, Joana, é muito mais elevada. E estes assuntos deviam ser falados de forma natural para as crianças que estão a crescer, porque o mal está a ficar cada vez maior, o caos está instalado. Eu ia precisamente pegar nesse ponto, falaste nas crianças, mas queria só voltar um pouquinho atrás. Há uma expressão, uma expressão, uma frase que tu dizes sempre, que não te sobrepões à medicina, ou seja, não dizes a ninguém para não deixar de tomar o medicamento, mesmo sabendo que o problema não é médico. Isso é muito importante, porque também dá para as pessoas perceberem que não há aqui sobreposição sobre nada, mas também vai no seguimento daquilo que eu te queria questionar, que é, pronto, certamente chegam-te crianças ao consultório em que tu percebes que o problema não é o problema, mas a questão está na mediunidade desenvolvida dessa criança. Como explicar isso aos pais que provavelmente, quer dizer, à partida se foram ali é porque já têm alguma abertura para esse assunto, mas como é que se explica aos pais, olha, o seu filho não tem um problema médico, o seu filho tem mediunidade desenvolvida? Olha, eu tenho crianças eu costumo dizer, a de 0 aos 100, mas tenho um menino que há muito pouco tempo estive com ele. Também não vou falar do nome, como é lógico, embora hajam muitos meninos com esse nome. É um menino que na escola no infantário achavam que o menino era hiperativo, ele começou a ter umas reações estranhas, começou a deixar de dormir, insistiam com a mãe que ele precisava de medicação para a concentração, etc, 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 etc. Alguém lhe falou da lei. E eu até já tinha estado com a mãe desse menino há uns 4 anos atrás, e alguém lhe falou de mim, e ela lembrou-se de mim, e o menino veio, estive com ele, e fiz aquilo que faço a toda a gente, percebi que era um menino diferente, eu disse, olha, eu não sei como é que ele vai ficar, eu sei como é que ele está agora, dei-lhe alguns conselhos, porque às vezes há comportamentos que é preciso também fazer alguma gestão, dei-lhe alguns conselhos. O menino começou a melhorar, realmente o menino melhorou. Achei muito giro que depois, passado uma semana, ele veio-me trazer um girassol ao gabinete, eu fiquei muito feliz. Você sabe que tem um menino especial, não é?
É preciso estar atento a algumas coisas. Você vai perceber no seu coração quando sente, e ele também vai perceber no seu coração quando sentir que quer cá voltar. Dê-lhe amor, dê-lhe paz, dê-lhe tranquilidade, e o miúdo ficou melhor, muito melhor. Muito melhor. Quando há abertura, eu sou muito soft e muito leve a falar deste assunto. Tento nunca ferir nada. Tento dizer-lhe sempre que são crianças às vezes mais sensíveis, para quando sentir que o seu filho começa com este tipo de situações, faça isto, viva só a experiência, vai ver que resulta. Eu nunca coloco medo em nada, eu coloco sempre leveza. E mostro à pessoa que tudo existe, mas preparo a pessoa de uma forma muito tranquila. Se vejo que é uma pessoa completamente fechada, me perguntam assim, mas afinal o que é? É o que é. O importante é que já não seja. Está tudo certo. Está tudo certo, tudo é energia. Eu falo sempre de energia, tudo é energia. A energia agora está em equilíbrio. Você quando se irrita, a sua energia fica com um hertz muito agressivo. Quando você está em paz, o seu hertz é muito bom. Com as crianças é igual. Então eu vou-me cá por aí. Eu falo quando a pessoa está preparada, ou pelo menos permite-se. Quando não se permite, na verdade tudo é energia e está tudo bem, portanto é que a criança fique bem. Até agora temos falado de situações, como dizes, soft e leves, mas nem sempre é assim. Não, claro que não. Há situações que causam mesmo dor e que são muito complicadas de gerir. Sim, muito complicadas de gerir. Tão complicadas que temos uma pessoa que tu conheces que está diagnosticada no Santos Silva com depressão crónica e fibromialgia. Quando a conheci, falo muitas vezes dessa pessoa nos cursos que ela faz, gosta de fazer, já fez todos os cursos comigo e hoje em dia é uma pessoa que tem uma vida muito melhor. Quando a conhecia com um saco de medicamentos, um saco branco de medicamentos, a primeira vez, já foi há muitos anos. E quando ela aceitou na minha marquesa, eu percebi quem ela era. Ela simplesmente incorporou. E eu percebi que o sofrimento daquela mulher era tão grande e as dores daquele corpo eram tão grandes porque ela simplesmente não se conhecia. Então eu comecei a falar com ela, se fazia sentido, de vez em quando sentir isto, aquilo, tudo começou a fazer sentido. Então ela começou a fazer consultas comigo, ainda hoje nós fazemos isso, porque ela se quer, simplesmente porque ela quer, porque diz que se sente bem. Hoje em dia ela não toma medicação, hoje em dia ela tentou falar com os médicos o que é que ela fez, o que é que ela estava a fazer para melhorar, e a única coisa que lhe dão é chapa 5 sempre, porque não tem abertura, e posso-vos dizer que a nível familiar foi muito difícil para aquela pessoa até ao momento em que ela se começou a conhecer. Muito difícil mesmo. E há casos, olha, tenho um caso, eu falo muitas vezes disso, isso também está gravado em uma entrevista a algures, foi na Rádio Matosinhos, que me tentaram mandar por uma janela fora, não é? Uma pessoa que estava bastante doente, podem pensar que é um filme, não é um filme, é o meu filme. Uma pessoa que veio de Espanha, que foi em Espanha que eu vi o meu nome, estava doente há um ano. É um senhor que eu gosto imenso dele, também não vou falar o nome dele porque não lhe pedi autorização, mas já falamos os dois sobre isto numa entrevista. E foi muito complicado ajudá-lo, porque realmente eram coisas muito fortes. Onde eu, na verdade, vi. Se me dizem assim, estiveste em risco, eu confio naquilo que me guia, não sei explicar. Sei que foi das coisas mais. Não foi o mais difícil de todos, houveram mais difíceis, mas foi uma grande aprendizagem para mim, em que foi aí que eu consegui compreender o que é o tempo do homem e o que é o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus, como existe o tempo do homem. Quando nós existimos, estamos no tempo de Deus, o tempo não existe. Para.
Aquilo que eu via, que aquela coisa enorme me estava a mandar por uma janela, e de repente tudo parou, eu ouvi e vi o que eu tinha que fazer, que eu à beira daquela pessoa, eu costumo dizer, aquilo é um armário enorme, eu sou um biché pequenino. Quando eu fiz aquilo que dentro da minha cabeça eu vi e ouvi, eu percebi que eu estava mesmo a cair, e aquilo levou aquela coisa toda para a frente. Eu não tinha força para aquilo, então eu entrei no tempo de Deus. A Adélia está a dizer que já viu algumas situações complicadas. Sim, ela já viveu de perto. Peço desculpa. Sempre que há possibilidades que alguém possa presenciar, eu faço questão que se possa presenciar para que hajam testemunhos, sem que seja eu na primeira pessoa a contar, e com isto eu não estou a dizer que eu sou a melhor de tudo, não, eu sou só o que sou dentro do que nasci para ser, e com aquilo que eu aprendo a ser, com aquilo que eu ouço e vejo dentro de mim, não sei explicar. Então, há coisas tenebrosas, por isso é que eu no início disse que os filmes que nós vemos, o Exorcista e todos os outros, não são baseados só porque sim, eles são baseados muitas vezes em factos reais. Então nós temos que ter respeito, amor e luz. É mesmo isso. Leizinho, olha, a conversa está boa. Está mas 1h e 11 minutos aí. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda e acredito que quem nos está a ver ia ficar connosco, mas também não queremos maçar as pessoas. Não. Isto é um tema que vai dar, ainda tem muito para falar. Eu antes de fechar ainda queria fazer só uma questão, mas queria também relembrar as pessoas que o próximo programa será em junho e que ainda vamos continuar com este tema, porque ainda não ficou tudo explicado. Vamos ter também casos que viveram e que vivem estas situações na primeira pessoa, para darem mais uma oportunidade a quem nos está a ver de perceber ainda mais sobre este assunto, e quem vive ou quem está a passar por situações parecidas e não entende, pode ter aqui uma oportunidade de perceber o que é que está a acontecer e procurar ajuda. Os contactos da LAI estão na descrição do vídeo, vão continuar também a serem partilhados nessa mesma descrição. Leizinha, para fecharmos, isto também não é muito fácil para o terapeuta, neste caso para ti. Como é que tu geres ao fim do dia esta questão energética? Olha, isto é tudo muito interessante, porque aquilo que eu digo é next. Eu não sei o que é que me acontece, eu sei que de uma pessoa para a outra eu fico on fire, não, eu própria não sei. Já várias pessoas me fizeram essa pergunta, como é que é possível? Eu digo, eu não sei. Eu sei que de uma pessoa para a outra eu digo next. É natural que enquanto ser físico, porque eu também sou um ser físico, que no final do dia o meu corpo sinta algum cansaço, é perfeitamente natural. Uma das coisas que me ajuda imenso é o meu porto seguro, é o Nelo, que me compreende, que me dá o tempo, que me dá o espaço, que basta olhar dele e está tudo certo. É o amor dos meus verdadeiros amigos, que tu és um deles e eu sou seletiva, o meu coração é seletivo. E estou a dizer que tu és meu amigo de coração, porque és. É o sentir o amor dos meus amigos, da minha família, das minhas netas, das minhas filhas, dos meus genros, do meu irmão, da família que gosta de mim. É sentir tudo isso, é sentir a grande gratidão daqueles que me ajudam, dos meus pais, dos meus guias, daqueles que falam comigo desde que eu nasci. É o meu Deus, que eu tenho muita fé nele. É tudo isso que me ajuda a ser o que eu sou e a repor a minha força, porque da mesma maneira que se há uma força que me empurra para a frente, há muitas que me querem travar as pernas, e tu sabes disso, não é? Há muitas pessoas que se sentem incomodadas e está tudo bem, não há problemas, mas como ao dia e à noite, não é?
As forças existem e é preciso termos muita força dentro de nós, muita luz dentro de nós, muito amor dentro de nós, sermos genuínos e verdadeiros para conseguir sobreviver a tudo isto. Se me perguntas, é fácil? Eu não conseguia ser de outra forma, porque se eu fosse de outra forma, eu não seria o que eu hoje sou. Para mim é fácil, mas às vezes é preciso mesmo muita força. Muito bem, e é precisamente com essa deixa então que vamos fechar. É preciso muita força, não só para esta situação, mas para todas as situações do dia a dia. É a força que nos move, querermos sempre mais, chegar mais longe, e é por isso também que surgiu a conversa que faltava, que é para que estes temas cheguem mais longe. Com toda a força que eles precisam de ter, ultrapassando todas as adversidades, principalmente as da internet, que teimam em volta e meia nos travar, mas não vão conseguir. Quero relembrar então, quero agradecer primeiro a ti, Lai, por teres doado o teu tempo, esta tua disponibilidade para fazermos isto. Quero também... Diz? Que ajude pelo menos alguém a compreender. Sim, isso é muito, muito importante. Certamente alguém já se sentiu ajudado a ouvir-nos falar sobre este tema. Quero também agradecer a quem esteve desse lado a ver e a colocar aqui as suas dúvidas, as suas questões. Muito obrigado pelo tempo que dispensaram para nos ouvirem. E marcar encontro para o próximo mês de junho, então, primeira segunda-feira. Não tenho aqui presente qual é o dia, mas será anunciado brevemente esse dia, essa primeira segunda-feira do mês de junho, novamente com este tema e possivelmente com casos reais, verídicos e contatos na sim. primeira pessoa. Lai, não sei se queres dizer alguma coisa para fecharmos. Olha, quero dizer que a vida é uma dádiva, vivê-la é um privilégio, que sejam a cada dia pessoas melhores, que sejam nobres de sentimentos, de valores, de princípios, que no vosso coração haja luz, amor, e lembrem-se, Deus quer santos, mas não quer tansos, está bem? Mas façam sempre o melhor para vós e por vós e para os outros. Só assim a nossa luz interior se expande, senão ela vai fechar-se e reprimir-se. E o amor é a chave. É isso mesmo, e fica aí a data que o Nelo fez questão de nos comunicar, portanto, marcamos encontro para a próxima segunda-feira, 3 de junho, primeira segunda-feira do mês de junho, novamente com este tema, mas com mais informação e com casos vividos na primeira pessoa. Muito obrigado mais uma vez a quem esteve desse lado, muito obrigado mais uma vez, e então marcamos encontro para o dia 3 de junho.